Você já se perguntou por que tem tanta gente boa no que faz, mas ainda parece invisível no mercado? Não é por falta de talento dessas pessoas, e sim por falta de percepção que essas pessoas acreditam que são um detalhe. E na verdade, percepção não é um detalhe, é aquilo que as pessoas vão ver e entender se realmente você é um bom profissional. E não porque você é um bom profissional, e sim porque elas viu isso antes de você apresentar. Então, eu vou contar em quesito de como eu entendi isso quando eu iniciei. Eu acreditava que era o bastante eu ser bom no que eu fazia. Eu ficar horas e horas estudando e comprando curso e aprendendo e me dedicando e me esforçando para ficar bom, para no fim eu apresentar isso para o meu cliente e ele não ter a percepção de me pagar o valor que eu acredito que vale o meu serviço. E muitas vezes não é simplesmente porque ele não vale. Porque tem muita gente que tem um serviço talvez pior que o seu e você se identifica nisso. Um serviço, uma entrega pior, cobrando mais. E você com uma entrega melhor, cobrando menos e disputando com concorrentes, não faz sentido. Então eu comecei a se importar com a forma que eu vestia, com a forma que eu me apresentava, com a forma que eu comunicava. Eu comecei a colocar intencionalidade nisso. E não é simplesmente sobre uma roupa cara, que muitas vezes você está vestindo uma roupa cara ou você não tem condições de comprar uma roupa cara. Mas simplesmente eu vou pegar uma pessoa aqui que comprou uma roupa cara, só que sem intencionalidade nenhuma. Aquela roupa cara não está transmitindo o profissional que ela quer transmitir, a percepção de valor que ela quer transmitir. Então não mudou nada a roupa cara que ela comprou. Vamos trazer um contexto aqui de simplesmente uma pessoa que comprou uma roupa cara, só que sem intencionalidade nenhuma. Poxa, não faz nenhum sentido, porque aquela roupa que ela comprou não vai transmitir o profissional que ela quer se tornar, o profissional, a percepção que ela quer transmitir para as pessoas. E muitas vezes uma outra pessoa que compra uma roupa mais barata, não simplesmente só pelo fato de não ter. Tá tudo bem talvez comprar uma roupa mais barata, só que se importando com os detalhes, porque é isso que vai importar para o seu cliente. Então uma roupa que tem um caimento melhor, uma roupa que não tem tanta estampa, enfim, depende do seu mercado, depende do seu público. Mas vamos olhar para mercados que já são mais consolidados. Um médico, ele usa um jaleco, uma coisa básica, uma coisa formal, uma coisa sem muito detalhe. Isso já transmite o quê? O que ele precisa de transmitir. Então você precisa entender isso e não é talvez um oba-oba da forma que você acha e você faz da forma que você quer. Porque isso você vai se frustrar. E simplesmente você vai sempre ter que voltar para o caminho e fazer a coisa correta. Então, se você estiver ouvindo isso agora, faz sentido e começa a entender esses detalhes. E começa a ajustar o mais rápido possível, porque isso vai te trazer resultado. Então, assim, você reclama das pessoas não pagar o preço que você quer, você reclama das pessoas não te respeitar, mas nem você mesmo se respeita, nem você se dá o devido valor de olhar para você com intenção, de olhar para você com verdade, de olhar para você com integridade e entender qual que é a melhor roupa que eu preciso vestir para passar o posicionamento que eu quero, qual que é a melhor forma de eu me comunicar, como que eu posso fazer isso. Então, a partir do momento que você entender e começar a executar, você vai ter esses resultados que você deseja. Voltando no assunto que eu estava falando referente a que você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se você não demonstrar que você é o melhor profissional do mundo, não muda nada. Porque simplesmente as pessoas precisam primeiro comprar você e depois o seu serviço. Antes do seu serviço tem você. Então, se ela não comprar você, ela não compra o seu serviço. Então, por isso que tem muita gente morrendo no mercado, desistindo do mercado, e não importa qual mercado, porque ela não entendeu isso. Ela acredita que é só ser bom. E não é isso. Não tá a ver sobre isso. Você não é um robô. Você é um ser humano. A pessoa primeiro precisa comprar você. Os parceiros, seus clientes, todo mundo te enxerga por quem você é e não simplesmente por quem você fala. Porque se você estiver falando uma coisa e ele tá enxergando outra,
poxa, ele não vai comprar. Ele pode até sentar na sua frente para tentar te ouvir, mas não vai ser coerente. Isso vai fazer ele se afastar e não querer comprar. E tem uma crença muito, muito grande no mercado de achar que marca pessoal é simplesmente para quem é empreendedor, para quem é empresário e tá tudo bem. Que é esse público que eu me conecto e eu falo mesmo. Só que mesmo esse público que é empresário, empreendedor, eles têm uma vida pessoal. Eles têm uma parte, um momento onde eles não estão dentro da empresa deles. E se eles se importam em construir uma marca pessoal, o tempo todo eles vão estar vendendo. Então, muitas vezes no mercado, o empreendedor, ele não se importa de, talvez, vou no mercado, vou de qualquer jeito. Poxa, muitas vezes no mercado você pode encontrar um cliente que já é um cliente seu, ou você pode ter uma oportunidade de ter um cliente. Então, se importar com a imagem pessoal é vender o tempo inteiro. E isso até melhora as suas relações pessoais, porque, cara, você se importar com a imagem, as pessoas vão entender que você se importa com você. Você tem ali uma autoestima, tem uma confiança e as pessoas querem estar perto desse tipo de pessoa. Então, muitas vezes, se uma pessoa não empreende, enfim, é CLT, também serve. Também serve. É uma coisa legal de fazer, por quê? Porque você vai estar transmitindo tudo isso que eu tô falando. Autoridade, vitalidade, confiança. E as pessoas querem estar perto de pessoas. Então, assim, aqui vai uma dica para você parar de ser comum. De você ficar o tempo todo se comparando e copiando o que as pessoas estão fazendo. Você precisa ser autoral. Como que você faz para ser autoral? É simplesmente saindo da sua bolha, saindo da bolha do seu mercado e olhar além dos seus concorrentes, porque muita gente fica preso e cai até naquele golpe, aquele... Ai, que coisa ruim, que é o mercado está saturado, meu mercado está saturado, isso aqui está saturado. Cara, não está saturado. Saturado é só a sua visão de ficar o tempo todo olhando para a mesma coisa. Saia da sua bolha. Não é o que o concorrente faz que é simplesmente o que dá certo. Quem disse? Muitas vezes seu concorrente ele está testando uma coisa e você acredita que aquilo dá resultado e você copia. Só que ele está testando. E se não der resultado, agora são dois que não estão dando resultado. Então você tem que parar de achar que olhar para a concorrente vai fazer você dar certo. Não vai. O que vai fazer você dar certo é ser autoral, ser único. Fazer uma coisa que transmite a sua essência e que seja você. Então, assim, só para você entender, eu ajudo empreendedores a se posicionarem de forma única, para que eles parem de disputar por preço, por que as pessoas olhem eles e comparem com o concorrente. Cara, isso não faz sentido. Cada pessoa é única, cada empresa é única. Por que que o cliente ele fica olhando e comparando o preço? Por que você não se dá o devido valor para sua marca? Você não se preocupa em investir em você. Você não se preocupa em investir na tua marca. Então, por isso que simplesmente você tem que reduzir o preço para entrar no mercado e acha que isso é empreender. Não é. Isso é simplesmente prestar um serviço pontual e quem que manda é o cliente. Então, você quer que o cliente manda na sua empresa, no seu valor? Você quer simplesmente por quê? O que determina o valor do mercado? São os clientes. O cliente vem com uma percepção de pagar X e você tem que estar alinhado para vender para ele por X. Só que agora é o seguinte, se você se posiciona como autoridade, se você se posiciona como uma pessoa que tem uma marca, uma pessoa que é única, esse valor X do mercado, o cliente já elimina. Por quê? Porque tem um padrão de pessoas, de posicionamento que ele já enxerga e olha e fala, poxa, esse tipo de pessoa aqui cobra X. Só que quando você vem da forma única, bem posicionado, essa pessoa já descarta que você cobra aquele valor. Ela vai querer entender o quanto que você cobra ou você vai qualificar. Essa pessoa vai sumir, ela vai correr. Por quê? Porque ela fala, poxa, talvez já cobra um pouco mais. E se aquela pessoa que também está procurando uma pessoa que cobra um pouco mais, ela vai te ouvir, ela vai querer comprar de você e não vai ficar chorando por... E se você se identificou com esse vídeo, poxa, eu acredito que esteja na hora de você parar de ser um profissional comum e começar a se posicionar com clareza. Eu acredito que você pode sair desse ciclo de demanda por demanda,
cliente por cliente, se posicionar de uma forma bonitinha e padrão para atrair esse tipo de cliente. Não, você pode ser único, você pode escolher os clientes que você deseja trabalhar, você pode cobrar o valor que você deseja, você pode ter a oferta que você quiser. Pare de achar que o mercado ele é padrão. O mercado ele tem que ser autêntico e cada pessoa precisa ter sua solução única e a sua comunicação única.